Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora assunto aí pertencente à termologia, vamos começar a falar sobre dilatação. Bom, qual que é o começo da história? A maioria das substâncias, quando aumentam a sua temperatura, elas sofrem dilatação. Não todas, mas a maioria acontece isso. Por quê? A gente já viu aí em aulas anteriores, se você não lembra, dá uma olhadinha aí na aula de temperatura, que temperatura é uma grandeza física que vai medir o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. E o que vai acontecer? Pelo grau de agitação ser maior, a distância média entre as partículas acaba aumentando e o efeito macroscópico que a gente tem é a dilatação, é você ver o objeto dilatando. Eu vou falar uma coisa, queria saber se você concorda com o que eu vou falar. Todo objeto sempre tem 3 dimensões. Será que é verdade isso? Gente, é verdade. Sempre um objeto tem 3 dimensões. Vai, um comprimento, uma largura, uma altura. Porém, mas, contudo, entretanto, muitas vezes, dessas 3 dimensões, você pode ter uma ou 2 dimensões que são desprezíveis, tá? Por exemplo, se você imaginar uma barra, tá? Gente, a barra, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Só que se você pensar, a altura e a largura dela são muito menores que o comprimento. Então, quando acontece casos como esse, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que está dilatando só o comprimento, e aí a gente chama a dilatação, no caso, de dilatação linear, ou dilatação em uma dimensão, ok? É quando você tem uma das dimensões bem maior que as outras duas. Então eu fiz aqui um exemplo, peguei aqui uma barra. O que é esse L0? Esse L0 para nós é o comprimento inicial da barra, tá certo? Que no caso aqui está uma certa temperatura inicial T0. Aí o que acontece? Você aumenta a temperatura dessa barra para um valor de temperatura T maior que T0 e essa barra ela aumenta de tamanho, ela dilata. Gente, aqui é o seguinte, não é que ela dilata só para a direita, tá? Na verdade ela dilata em todas as direções, mas eu fiz o desenho dessa maneira para ficar bem claro que o que a barra dilatou foi esse pedacinho aqui, que a gente chama de ΔL. Então, a gente tem o L0, que é o comprimento inicial, o L, que seria o comprimento final, e o ΔL, que seria o quanto a barra dilatou. E a gente pode experimentalmente verificar que essa dilatação ΔL pode ser calculada fazendo essa continha. L0 vezes alfa vezes ΔT. Então vamos lá, ΔL você já sabe que é o quanto dilata, não é o comprimento final da barra, e sim o quanto ela dilata. O L0, gente, é o comprimento inicial, é o tamanho da barra quando ela está a temperatura menor. O alfa eu vou deixar por último. O ΔT, o que é? É a variação de temperatura final menos inicial, é a variação de temperatura que a barra sofre. E esse alfa, pessoal, vou até escrever aqui, ó. Esse alfa é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação. No caso, linear. Esse alfa, pessoal, é um valor que depende do tipo de material que é feita a barra. Então, você pode ter uma barra de ferro, de alumínio, e mudando o material, você muda o valor desse alfa. Bom, vamos aproveitar, falar um pouquinho das unidades, né? Quais são as unidades que a gente usa aqui no sistema internacional? Bom, esse L0 aqui, a gente costuma calcular em metros, se bem que não é proibido também colocar em centímetro, milímetro, tá certo? Agora, uma coisa é fato, o que você coloca aqui tem que ser a mesma unidade que você coloca aqui, tá certo? Então, colocou o L0 em metros,
o ΔL vai sair em metros também. Colocou em centímetro, vai sair em centímetro, colocou em milímetro, sai em milímetro. Bom, o ΔT, que é variação de temperatura, a gente costuma calcular em graus Celsius. E eu deixei o alfa por último de propósito. Gente, toda equação da física, a unidade que tem de um lado é igual à unidade que tem do outro lado. Então pensa comigo, ó, se aqui já é metro e aqui sozinho é metro, se colocar alguma coisa a mais estraga. Então essas duas aqui, elas têm que se anular. E o que anularia aí com o grau Celsius? O grau Celsius elevado a menos 1. Então a unidade do alfa é o grau Celsius elevado a menos 1. Porque daí, vezes grau Celsius, corta, fica 1. Metro igual a metro, fica bonitinho aqui o negócio. Bom, gente, vamos ver da onde que surgiu isso, né? Como eu falei para vocês, essa equação ela é empírica, ela é experimental. Então, através de alguns experimentos, as pessoas descobriram que o ΔL podia ser calculado desse jeito. Então, eu vou comentar com vocês agora alguns experimentos que foram feitos para se chegar a essa conclusão. Então, primeiro experimento. Vamos pegar duas barras idênticas. Quando eu falo idêntica, significa mesmo comprimento inicial e mesmo material, tá? Vamos lá. Se para a primeira eu faço a temperatura dela variar, por exemplo, 10 graus Celsius, e eu percebo que ela dilata, sei lá, 1 centímetro, se para a segunda eu variar a temperatura 20 graus Celsius, o dobro da primeira, o que a gente vai perceber? Que a dilatação vai ser o dobro da primeira, ou seja, dilata 2 centímetros. Moral da história, quanto maior a variação de temperatura que você tem, maior a dilatação que você vai ter. Tudo bem? Vamos lá, segundo experimento. Pega duas barras agora de mesmo material, só que de comprimentos iniciais diferentes. Por exemplo, uma barra de 1 metro de alumínio e uma barra de 2 metros de alumínio. Vamos imaginar que a gente queira proporcionar a mesma variação de temperatura para as duas, tá certo? Bom, se eu vario a temperatura da primeira barra de 1 metro o mesmo tanto que eu variei a temperatura da segunda barra de 2 metros, eu percebo que a segunda barra ela vai dilatar, pessoal, exatamente o dobro da primeira. Então, daí a gente percebe que quanto maior é o comprimento inicial, maior é a dilatação. Então a dilatação depende também do comprimento inicial. E por fim, terceiro e último experimento, pega duas barras de mesmo comprimento, só que de materiais diferentes. Por exemplo, uma barra de 1 metro de ferro, uma barra de 1 metro de alumínio. Se você quiser proporcionar a mesma variação de temperatura para as duas, as dilatações serão diferentes. Por quê? Porque os materiais são diferentes. Então, dependendo do material, você vai ter um alfa diferente do outro, e isso influencia no ΔL. Então é daí que vem ΔL igual a L0, alfa ΔT. Então, recapitulando, depende do comprimento inicial, depende do tipo de material e depende da variação de temperatura. E para encerrar esse assunto de dilatação linear, eu queria mostrar para vocês uma outra formulinha que pode ser útil, de repente, para alguns exercícios. Aqui é a formulinha que dá o valor da dilatação, que é o quanto variou o comprimento. Mas, dependendo do caso, pode ser útil você querer calcular direto o comprimento final. E aí, como é que vai ficar aqui, ó? O comprimento final L é o comprimento inicial mais a dilatação. Se você pegar esse ΔL e trocar por L0 alfa ΔT, vai acontecer isso aqui, ó. L0 mais L0 alfa ΔT. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Você pode colocar aqui o L0 em evidência, e aí você tem essa expressão final, L0 que multiplica, aqui sobrou 1, e aqui sobra alfa vezes ΔT. Então aí você tem diretamente o valor do comprimento final da barra. Apenas tome cuidado para não confundir uma com a outra.
Essa primeira é a dilatação, a segunda é o comprimento final. Ok, pessoal? Até a próxima.